errado, me perdoe, e eu também quero te dizer que eu te perdoo. É assim que se resolvem, irmãos, os problemas interpessoais na igreja, com perdão, com amor e com reconciliação. Por isso aqui ele diz: deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, ou seja, Deus não vai receber. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. O que o Senhor Jesus está dizendo é: se o nosso coração não estiver limpo, Deus não vai receber nada das nossas mãos. E eu queria ler hoje com os irmãos, eu não quero demorar muito, o capítulo 4 de Gênesis. E nós vamos ver esse princípio, onde esse mandamento foi quebrado: não matarás. Como esse mandamento foi quebrado na primeira vez na história da humanidade. Neném. Gênesis 4, versículo 1. Gênesis 4, 1, irmãos, é o capítulo da Bíblia que revela o que como se tornou o ser humano pós-queda. Adão coabitou com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de Ora. O Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferta. E por seu motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Perceba quando foi que a ira começou a achar espaço no coração de Caim, quando Deus começou a rejeitá-lo. E ele não quis se arrepender. Então o Senhor abordou Caim. Toda vez que nós vamos a uma pregação, nós vamos a um culto, é o próprio Senhor quem nos aborda. Por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto agora és amaldiçoado, que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo, errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo. Qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. E nós vamos ver a partir do verso 17 que a vida de Caim foi de vento em pouco a depois daqui. Tudo deu certo na vida dele, porque Deus o abandonou. Deus não o corrigiu. Mas, irmãos, existem algumas lições importantes desse texto. Em primeiro lugar, Caim é a representação da descendência da serpente, do povo ímpio, daquele que não é verdadeiro cristão. Caim é um paradigma de um falso cristão. E nós vemos que, a partir do seu nome, nós aprendemos
quem ele era. O nome Caim significa possuir, adquirir. É a ideia do homem mundano, que está sempre lutando para possuir, para conquistar, para ser um homem vitorioso neste mundo. O paraíso do ímpio, já dizia Jonathan Edwards, é o mundo. Então, o nome Caim significa possessão no hebraico. Adquirir, possuir. É um homem de posses. Por quê? Porque o paraíso de Caim é o mundo. Os ímpios estão na terra deles. Os cristãos estão peregrinando rumo à terra deles. Então Caim é um exemplo de alguém que é nativo, alguém que é local, alguém que é deste mundo. E Abel, o nome Abel significa aquele que passa rapidamente, aquele que passa como uma névoa. Assim é um cristão. Ele está aqui, mas ele é um peregrino e forasteiro em terra estranha. O cristão, ele está passando rapidamente. A vida de um cristão, irmãos, passa muito rápido, porque o seu propósito é agradar a Deus. Na época de Enoque, as pessoas viviam 900 anos. Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si. Então nós vemos que os servos de Deus, eles estão aqui de passagem. Eles estão em casa, irmão Rodolfo, quando eles adentrarem os portões do paraíso. Até lá, nós não estamos confortáveis em nenhum lugar deste mundo, pois o lugar mais tranquilo de todos pode ser um lugar que vai brotar a mais terrível tentação das nossas vidas. Você acha que estava ruim para no palácio? Humanamente falando, para Davi, quando ele era um fugitivo de Saul e morava em cavernas, ou quando ele era rei, bem-sucedido e morava no palácio? Humanamente, quando ele morava no palácio. Mas foi naquele palácio que ele não vigiou, cobiçou a mulher do seu próximo e destruiu a sua vida. Destruiu a sua comunhão com Deus por uma loucura. Destruiu a sua família por uma loucura, que é o adultério. Então, aqui neste mundo, irmãos, qualquer lugar, e quando as coisas aparentemente parecem estar bem, aí é que nós estamos em maior perigo. Já dizia Spurgeon, amados irmãos, que o cristão está mais em perigo quando ele está sendo aplaudido pelo mundo do que quando está sendo perseguido por ele. Porque quando o cristão, Deus está dando um presente a ele, de mostrar para ele quem é o mundo, quem são os seres humanos, os perigos do lugar onde ele está vivendo. Mas quando o cristão está sendo aplaudido pelo mundo, Satanás pode enganar ele em pensar que o mundo é um lugar legal, em pensar que existem pessoas boas, em pensar que, não, olha para isso, o mundo é bom. Então, Abel é um símbolo do cristão. Ele é um peregrino e forasteiro, que está sempre de malas prontas para entrar na casa do Pai. Por isso que Richard Baxter disse que antes de Deus levar um homem para o céu, ele manda o seu coração para lá. De tal maneira que um crente regenerado, ele não vai para o céu só no momento da sua morte. Um crente regenerado já está no céu no momento em que ele entrou pela porta estreita. E ele começa a viver a vida eterna ainda nesta terra. Por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, ele está sempre preparado, se preparando, ao menos pensando no momento da sua morte. Todas as nossas escolhas, irmãos, devem ser pautadas à luz deste momento. Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou me encontrar com Deus. E eu preciso medir bem as minhas escolhas, porque elas vão ter consequências.
Quem planta na carne, da carne colhe destruição. E quem planta no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Por isso que nós vemos aqui, irmãos, que esses dois homens, esses dois irmãos, vão significar dois povos distintos. O povo de Deus e o povo do mundo. Os religiosos e os verdadeiros cristãos. Pode tirar, irmão. Não tem problema não? Não precisa não. Então, nós vemos aqui, nesses dois irmãos, um verdadeiro cristão e um falso cristão. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que o problema de Caim não era sua profissão, de forma nenhuma. Mas Matthew Henry, ele disse aqui, comentando essa passagem, ele pegou esse gancho para trazer à tona uma realidade da igreja. E ele disse da importância de você escolher um ofício que te ajude a glorificar a Deus. Ele, olhando a profissão de Abel e a profissão de Caim, ele disse que é muito importante que o cristão pese na balança a escolha da sua profissão, não o seu salário, mas a sua comunhão com Deus. Quantas pessoas, irmãos, perdem a comunhão com Deus por causa do trabalho, por causa de um emprego? Então, Matthew Henry disse aqui que como é que um cristão escolhe um emprego? O que é um bom trabalho? É um trabalho que eu possa glorificar a Deus. É um trabalho que eu possa estar presente na igreja. É um trabalho que eu possa exercer o meu cristianismo. É um trabalho que eu não preciso mentir. É um trabalho que eu possa ser íntegro. Isso é um bom trabalho. Rapaz, mas esse trabalho você vai ganhar um salário mínimo. Mas é melhor do que 50 mil de forma injusta. A Bíblia diz que mais vale o pouco que o justo tem do que a abundância de muitos ímpios. Então, Abel tinha uma profissão linda. Era pastor de ovelhas, a mesma profissão de Davi. Olha que coisa bonita, a mesma profissão de Moisés. Na escolha da nossa profissão, nós não devemos escolher, irmãos, aquilo que dá dinheiro. Nós temos que escolher aquilo que glorifica a Deus. Nós vemos, por exemplo, se o irmão Fábio não fosse pintor, o irmão Mateus não ia ser alcançado por Cristo. Como Deus organiza tudo certinho. Mas talvez as pessoas possam falar, mas irmão Fábio, você tem que ganhar mais. E tem a irmãzinha ali também que já veio. Você quer mais testificação de Deus que esse trabalho é de Deus? Impossível. Onde foi que eu fui alcançado por Cristo, pelo verdadeiro Evangelho? No trabalho do irmão João. Quantos problemas o irmão João não já passou por ficar naquele trabalho? Quantas humilhações. Chegava lá com camisa de quadrilha para ir para o São João Gospel, querendo me vender rifa da igreja. Ô irmão José, você compra aqui, eu com a língua coçando, né? Doido para expulsar esse demônio, mas ô Jesus, me ajude. Mas pela graça de Deus, Deus alcançou o irmão Ederval pelo fato de eu estar trabalhando lá. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Caim era o homem da terra. O ímpio e o falso cristão, quando ele escolhe um emprego, a integridade está em último lugar. O que importa é o salário. Paga bem, eu vou. Mas irmão, mas esse emprego isso é um pouco complicado, meu irmão. Você está lidando com coisas aí, rapaz, complicadas. Esse emprego seu aí, meu irmão, mas esse emprego eu ganho bem. Eu não vou abrir mão desse emprego, não vou baixar o padrão da minha família por causa da minha integridade. E aí? Ele ganha o mundo e perde a salvação. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo é de que adianta você alcançar todos os seus sonhos e naquele grande dia você acordar no inferno. Mas depois ele vai dizer, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque às vezes a pessoa não ganha o mundo inteiro.
ela ganha 30 moedas de prata e uma corda para se enforcar, como Judas. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, nas nossas escolhas. Tem escolhas na vida que são inevitáveis, que você não pode voltar atrás. O lugar que você vai trabalhar, a igreja que você vai congregar, a pessoa que você vai se casar, são escolhas que você não pode voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Você vai trabalhar num lugar, tome cuidado. Ore antes se você vai poder ser luz naquele lugar. Porque se você não estiver onde Deus quiser que você esteja, você vai ser Ló. Você vai estar... Você pode ganhar um robusto salário, como Ló, nas campinas de Sodoma. Mas sua alma vai se afligir todos os dias. E você vai sentir grande angústia por não estar no centro da vontade de Deus. Ló perdeu o quê? A presença de Deus. Na companhia do seu tio Abraão. Por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz. Então aqui nós vemos, irmãos, Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim cultivava a terra. A maioria dos pais cristãos não ensinam seus filhos a escolherem suas profissões para a glória de Deus. Dos pais que se dizem cristãos. Ensinam seus filhos a escolherem profissões que são rentáveis. Ah não, meu filho, faça medicina. É mesmo. Ele gosta de sangue mesmo. Tem o dom mesmo de pegar e chegar junto. Como o seu Baixo disse que viu um médico lá que dava risada na UTI, salvando gente. Tem esse dom mesmo? Não, ele não tem esse dom. Mas assim, medicina dá dinheiro. Então meu filho tem que fazer o quê? Medicina. As pessoas não fazem as suas vocações. Elas fazem aquilo que dá dinheiro. Jesus disse que existe o mercenário, que não é pastor. Quando ele vê viu o lobo, ele abandona as ovelhas. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Olha que coisa, irmãos. O que é um bom emprego? É emprego que você tenha tempo para ler a Bíblia. É emprego que você tenha tempo para orar. É emprego que você tenha tempo para evangelizar. É um emprego que não esfrie seu primeiro amor a Cristo. É um emprego que não faça você perder reuniões na igreja. É um emprego que permita com que você vá aos cultos. É um emprego que você possa glorificar a Deus. Isso é um bom emprego para o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser as melhores opções de vida, mas no final são caminhos de morte. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque, como dizia Jonathan Edwards, ó Deus, crava a eternidade dos meus olhos. Nós precisamos tomar as nossas decisões pautados na eternidade. Você vai trabalhar, ore. Ore muito. Ore muito. Porque muitas pessoas, eu já vi isso, se esfriam na igreja por causa do trabalho. O pastor Nizam falou ontem, o diabo se encarrega de colocar logo más companhias. Essas más companhias vão corrompendo sua comunhão com Deus. Provavelmente o diabo vai colocar o chefe, ou vai colocar para você ficar sobrecarregado. Vai chegar na hora do culto, você vai dizer, estou cansado, não quero vir para esse culto não. Você vai começar a se esfriar na igreja. Ao passo que você, vivendo a sua vida terrível, vai ver que no final do mês o dinheiro vai chegar e vai bater na conta. E aí você vai começar a se acostumar com aquilo. E quando pensa que não, Cristo está em último lugar na sua vida. E o primeiro amor, cadê? Já foi. Por causa de quê? Do trabalho. Trabalhar é pecado? De jeito nenhum. Trabalho glorifica a Deus. Mas ele deve ser feito em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então aqui nós vemos, irmãos,
Passado o tempo, a ideia aqui é no fim dos tempos, no tempo certo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Sabe o que é que Caim estava trazendo aqui? Resto. Porque o mundo já ocupava o tempo dele. O trabalho dele já ocupava o tempo dele. Então o que é que ele dava para Deus? Resto. O que é que o mundo quer fazer com a gente? Sufocar. Nos deixar sufocados, para que a gente dê o resto para Deus. Qual foi a estratégia de Faraó com o povo de Deus? Vamos colocar neles cargas dobradas para que eles não adorem a Deus. Eles vão trabalhar 2 vezes mais para que eles não tenham tempo de adorar ao Deus de Israel. Nesses momentos, nós temos que entender que é melhor um bocado seco, um pedaço de pão seco, onde há tranquilidade, do que um grande rendimento, onde há grande inquietação. Mas vale um prato de hortaliças, onde existe amor verdadeiro, do que um boi cevado, onde existe o ódio. Era muito melhor comer, irmãos, as humildes refeições que Jesus dava aos seus discípulos, mas Jesus os amava até o fim de forma verdadeira, do que os finos banquetes dos escribas e fariseus. Então nós vemos aqui, irmãos, Caim deu o resto para Deus. Um homem de Deus do passado disse: uma das coisas que nós descobriremos na manhã da ressurreição é que nós amamos tão pouco a Cristo nessa vida. Nós amamos tão pouco a Jesus. Em gratidão a tanto amor que Ele nos deu, nós fizemos tão pouco por Ele. Nós nos consagramos tão pouco a Ele. Nós honramos tão pouco a Ele, como Ele merecia ser honrado. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Olha o que Abel deu: as primícias. Abel aqui, irmãos, ele não deixou de trabalhar, mas ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o exemplo que Abel está dando? Que o melhor tem que ser dado para quem? No culto. Disse: eu vou me encontrar com o meu Criador. Separou a melhor ovelha, a ovelha mais bonita, e disse: eu vou levar essa ovelha para o meu Deus. Que ovelha era essa, irmãos? Ele estava apresentando diante de Deus o sacrifício de Cristo. Ele estava apresentando o seu melhor, as primícias e a gordura do seu rebanho. E quem me sustenta não é o dinheiro, é o Senhor. Jesus disse: essa foi a maior oferta de todas. Foi a oferta de Abel. Abel deu para Deus o seu melhor. E não confunda só com dinheiro. Dinheiro não é nada. É o melhor do nosso tempo. É o melhor da nossa dedicação. É o melhor da nossa vida de oração. É o melhor da nossa meditação na palavra de Deus. E a gordura do seu rebanho. Olha que coisa linda. Ora, o Senhor aceitou com alegria. E o Senhor tem alegria. Não é um conjunto de doutrinas, não. Deus é uma pessoa. Ele é espírito, mas ele tem sentimentos. Ele se alegra, ele se entristece. Então aqui o Senhor se alegrou com a oferta de Abel. Ele se alegra com um grupo de pessoas. Ele se entristece com outro grupo de pessoas. Por isso que a grande alegria de um cristão é dar alegria ao coração de Deus. Quando é que a festa nos céus? Quando o pecador não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão maligna. Perceba aqui, irmãos. Caim foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele estava dando o seu resto para Deus. E porque o seu coração não era puro na presença de Deus. Mas perceba, irmãos. Quando somos repreendidos, qual deve ser a nossa reação? Ficar com raiva de Deus? Não. A Bíblia já diz que Deus só repreende quem Ele o quê? Quem Ele ama.
Então, essa expressão maligna de Caim é sem motivo. Porque Deus é amor. Deus só está repreendendo ele para que ele vinha para a luz, porque ele ainda estava nas trevas. A Bíblia diz que Caim, lá em 1 João, ele era do maligno. Por isso ele assassinou o seu irmão. Então o Senhor abordou a Caim. Perceba, o próprio Deus está conversando com Caim. Por que estás furioso? De que se queixa, pois, o homem? Dos seus próprios pecados. Quem é o culpado, irmão, das insatisfações do nosso coração hoje? A pessoa que olhamos no espelho. Se estivermos bem com Cristo, eu garanto que você pode estar numa prisão, e essa prisão vai ser como a Disneylândia. Se você estiver mal com Cristo, você pode estar em Nova York, e a Nova York vai ser como uma grande prisão. O que é uma depressão? É uma prisão da alma. A pessoa viaja o mundo inteiro, vai para os melhores hotéis, dirige os melhores carros, mas ela se sente presa. Ela está presa. Uma pessoa que tem Cristo, ela está livre. Por isso Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que aqui nós vemos, irmãos, Deus falando: por que você está furioso, Caim? Por que tanto ódio? Olha onde o homicídio nasce. Quando nós abandonamos o relacionamento correto com Deus. É aqui que nasce a fúria, é aqui que nasce a ira, é aqui que nasce o ódio. Em Mateus 24:10, Jesus vai mostrar uma escada de apostasia. Nos últimos tempos, muitos se escandalizarão. A palavra escandalizar no original é cair em tropeço. Essa pessoa estava andando e ela caiu e tropeçou. Ou seja, ela quebrou sua aliança com o Senhor. Uma vez que uma pessoa quebrou sua aliança com o Senhor, ela não vai conseguir ser fiel nas suas alianças com o próximo. Então Jesus vai dizer: muitos se escandalizarão, apostatarão da fé e trair-se-ão uns aos outros. Uma vez que uma pessoa tropeçou diante de Deus e não se arrependeu, ela vai tropeçar com o seu próximo. Ela vai ser infiel ao seu próximo. Ela vai trair o seu próximo. Ela vai gerar dor no seu próximo. Isso vai gerar uma corrente do mal. Fulano me traiu, agora também eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu também não vou mais me deixar ser passado para trás. Já perdeu o primeiro amor. Eu agora também vou ficar com o pé atrás. Eu mesmo estava conversando um dia com o irmão Fábio, e eu até brinquei com ele, que ele disse assim: graças a Deus eu encontrei essa igreja, a igreja bíblica, a gente conversando ali, foi tão bom, eu, ele, Quinho. E eu até conversei com o irmão Fábio que, ô irmão, teve uma pessoa que me disse essas mesmas palavras que eu trouxe para a igreja. Achei a igreja de Atos. E hoje essa pessoa não quer nem olhar na minha cara, sem eu ter feito nada. Mas claro que o irmão Fábio é uma nova criatura, não tem nada a ver com esse irmão. É com esse suposto irmão, que eu creio que vai se arrepender em nome de Jesus. Mas o que é que tende a acontecer quando você é traído? Você tende a pensar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Isso gera trauma. Aí quando chega uma pessoa para você amar, para você cuidar, o diabo já coloca na mente: rapaz, fica o seu pé atrás. Esse cachinho aí, esse cachinho de ouro aí, esse eterval aí, fica o pé atrás, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Cuidado! A Bíblia diz, irmãos, na malícia a gente tem que ser como criança. Não importa, minha vida está nas mãos de Deus. Mas Jesus disse lá em Mateus 24:10, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros. Aí ele vai dizer uma coisa horrível: e odiar-se-ão uns aos outros. É marca do fim dos tempos. Pessoas na igreja com ódio de outra pessoa na igreja. A esposa com ódio do marido. Mas veja, a pessoa que você mais deveria amar depois de Cristo, você deveria respeitar, honrar, reverenciar. Você não ama seu marido. Marido muitas vezes com raiva da esposa.
pai com ódio do filho, o filho com ódio do pai, o irmão querendo matar outro irmão. É o mundo que a gente vive, irmão. Pais que abandonam seus filhos no lixo. Por quê? Porque o ódio está crescendo. E nesse ambiente, Jesus disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas, para aumentar ainda a corrente de ódio, para gerar mais escândalos, para as pessoas desacreditarem mesmo do cristianismo, para criar uma barreira enorme. Quando você fala, irmão, vamos lá na igreja. O quê? Esse negócio de igreja evangélica? Aqueles pastores que estão ficando ricos com a fé? Rapaz. Eu ir para a igreja? Misericórdia. Muitos ímpios são assim. Por isso que ele disse, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E ele conclui essa linha de pensamento dizendo assim, e por si E o propósito de Satanás é esfriar o nosso amor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? No primeiro amor. Não é só perseverar na igreja, é perseverar em Cristo, em amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma vez uma pessoa pegou uma passagem da Bíblia, Romanos 13, e disse assim, sabe por que eu vou fazer isso? O irmão Spurgeon dizia, os corações mais perversos saem de dentro de igrejas bíblicas. Os corações mais endurecidos entre os homens são corações que foram expostos à luz do Evangelho, porque o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Ao passo que o verdadeiro cristão é quebrantado, é conformado à imagem de Cristo a cada pregação, o falso cristão, ele só se endurece mais e mais e mais e mais, e ele se torna um monstro. Como Lúcifer se tornou um monstro. Lúcifer era o quê? Um monstro? Era um anjo de luz. Lúcifer era lindo. Era um anjo. Se tornou um monstro, um dragão. Imagine. Um anjo que assistia na presença de Deus, que devia, sabe, chamar a atenção pelo resplendor dele. Está lá em Ezequiel 28, Isaías 14. Agora é expulso e vira um dragão. Muitas pessoas que já tiveram, irmãos, na presença de Deus, se tornam demônios. Essa é a triste realidade do apóstolo. Por exemplo, o que foi que Jesus disse de Judas lá em João 6? Um de vós é um diabo. Judas e o diabo era um só. Quem era o pastor de Judas? Será que Judas pôde reclamar assim, rapaz, meu problema é que meu pastor não era bom. Meu problema era o meu pastor. Era mesmo? Judas? Quem era o pastor de Judas? Jesus. Quem era o pastor de Caim aqui? Deus. Quem era o pastor de Lúcifer? Deus. Perceba que a gente gosta de transferir para os outros a culpa dos nossos erros. Lúcifer tinha o melhor pastor, Lúcifer tinha as melhores companhias, Lúcifer tinha tudo para estar na presença de Deus, e ele se rebelou contra Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha que coisa boa, irmão. Deus está falando, Caim, se você agir corretamente, Deus vai te aceitar. Olha que bênção é o arrependimento. A palavra arrependimento significa pensar novamente. Deus está falando, Caim, reflita, pense comigo, pare um pouco, raciocine. É como o filho pródigo, ele caindo em si, começou a raciocinar e refletir sobre as suas ações. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que é que eu vou fazer? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Perceba, o arrependimento começa na mente, desce para o coração e se transforma em ação. Por isso João Batista dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O filho pródigo ficou lá no chiqueiro, só raciocinando? Não. Ele se levantou e ele foi para a casa do pai. Amém.
Deus queria que Caim agisse dessa forma. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta. O pecado está batendo. Cuidado, o pecado é cruel. Eu li uma frase hoje de um pastor que disse: o pecado é um exército de problemas. O que era o cavalo de o pecado concedeu a todos esses personagens que eu citei aqui? Não. Trouxe um exército de problemas. Assim como quando o cavalo de Troia chegou e o exército lá de Troia começou a embebedar-se, começou a fazer farra, começou a achar que eles eram bons, estavam recebendo um grande presente, quando eles estavam mergulhados na farra, cabe a ti vencê-lo. Deus está dizendo: Caim, você tem que vencer a si mesmo. Você precisa se arrepender para que você possa me agradar. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Perceba, irmãos. Olha que perigo aqui. O que é que nós vemos aqui? A inveja. Qual é o sentimento mais destruidor que um ser humano pode sentir? Inveja. Lúcifer sentiu o que? Inveja. Caim sentiu o que de Abel? Inveja. Perceba, irmãos, como a inveja é algo destruidor. Os fariseus, irmãos, sentiram inveja de Jesus. Que coisa. As pessoas sentiam inveja de Cristo. Eles tinham diante deles, perceba como o orgulho cega o próprio Deus. Mas eles, ao invés de se humilharem, de aprenderem com Jesus, que era manso e humilde de coração, Jesus era ensinável. Jesus, imagine, após um dia todo de trabalho, recebeu um fariseu que veio até ele de noite e ainda era chefe do Sinédrio, Nicodemos. Jesus ainda pregou um sermão enorme para ele. Jesus era ensinável para quem viesse até ele. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Olha que coisa maravilhosa. Mas os fariseus, como Caim, olhou com maldade para Abel. Os fariseus, os judeus, olharam com maldade para Jesus. Essa é a pior cegueira, é a cegueira espiritual. Ele veio para os seus, mas os seus não. As pessoas olharam para Cristo, irmãos, com maldade, porque eles não tinham humildade em seus corações. Jesus Cristo elogiou uma mulher cirofenícia, porque ele disse: não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela disse: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus donos. Então ele disse: ó mulher, nem todo Israel eu vi também. Ou seja, ela se humilhou. Ela disse: Senhor, está certo, não é lícito o Senhor me dar nada, mas eu me humilho, Senhor. Eu quero aprender de Ti, eu quero um milagre Teu. E Jesus disse: vai lhe ser concedido. Porque todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Caim aqui, ao invés de se humilhar e dizer: Abel, tudo bom? Ô meu irmão, você me ensina a adorar a Deus? Abel, como foi que você apresentou essa oferta? Que Deus se agradou de você? Como é, Abel? Me ensine aí. Aí Abel ia dizer com todo amor: ô meu irmão, eu acordei cedinho, eu preparei o melhor rebanho, e foi maravilhoso levar o melhor rebanho para Deus. Deus não se importa, meu irmão, com riqueza, Ele quer só uma sinceridade de coração, um coração arrependido. Vamos, Caim, vamos seguir o caminho. Não. Ele chega para Abel e olha com um olhar de maldade. Como as pessoas olhavam para Jesus com maldade, imagina. Jesus, o próprio Deus. E as pessoas olhavam para Ele cheias de maldade. E Jesus ainda revelava o que estava no coração delas, e a maldade ainda aumentava. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, os fariseus começaram a razoar no seu pensamento: quem é esse? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus então, sabendo o que se passava na mente deles, eles ficaram
assustados. Como assim ele está lendo a nossa mente? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. E aqueles fariseus, ao invés de virem a glória de Deus na face de Cristo, a Bíblia diz que todo mundo na casa saiu dizendo, glória a Deus, nunca vimos um milagre assim. Os fariseus ainda se revoltaram ainda mais contra Jesus, ao ponto de chegar um momento que eles não aguentaram mais tanta inveja e eles projetaram de Cristo. Marcos 15:10 diz que foi por inveja. As pessoas tinham tanta inveja de Cristo na vida de Paulo que alguns judeus ficaram 40 dias sem comer e sem beber até matar Paulo. Mas o que é que Paulo tem que vocês estão invejando tanto? Ele é rico? Deve ser, né? Vocês estão sem comer e beber para matar esse homem, deve ser rico. Ou então, ele é casado com a mulher dos sonhos? Deve ser, né? Porque vocês estão com inveja desse Paulo aí. O que é que esse Paulo tem que vocês estão com tanta inveja? O Espírito Santo. Cristo. Paulo só tinha Cristo. E as pessoas ficavam com uma profunda inveja. O que é que Abel tinha, irmãos, para gerar tanta inveja em Caim? Cristo. Propôs Caim a seu irmão Abel. Saiamos, vamos ao campo. Sabe o que é que a gente vê aqui, irmãos, na vida de Caim? O perigo da falsidade. Esses dias eu estava falando aqui com um pastor que uma das coisas que mais me assustou com a realidade do falso irmão, do falso cristão, é que uma pessoa pode estar querendo lhe matar e dando risada para você. Uma pessoa pode estar lhe abraçando e querendo o seu mal. Olha aqui o que Caim fez. Saiamos, vamos ao campo. Por que Paulo disse, irmãos, que com aquele que dizendo-se irmão, mas viver uma vida ímpia, não tenha comunhão? Porque ele vai te fazer esse tipo de convite. Ele vai chegar com aparência de piedade e vai dizer, e aí, irmão Fábio, vamos sair? Vamos dar uma volta? Quando o irmão Fábio vai, esse suposto crente já marcou com 2 meninas de outra igreja. Ah, irmão Fábio, meu irmão, me respeite, eu sou casado. Que crente é você? Você é crente ou você é moleque? Não, eu não tenho esse tipo de comportamento não. Como é que você me chama para sair, dizendo que a gente vai buscar Deus, e você me chama para uma situação dessa? Esse é o falso crente. Paulo fala em 1 Coríntios 5, ele diz que é irmão, mas é imoral. Ele diz que é irmão, mas é avarento. Meu irmão, vamos ali, tem uma nova proposta para a gente ganhar dinheiro. Ele só fala de dinheiro. Só pensa em dinheiro. Ele diz que é irmão, mas é maldizente. Ama falar mal de tudo e de todos. Ele diz que é irmão, mas ele é beberrão. Quase todas essas situações que eu estou falando aqui, eu já passei. Pessoas que diziam irmãs e já me chamaram para situações como essa. Uma vez uma pessoa que não tinha coragem de fazer na minha frente, mas o irmão Paulinho foi na casa dele, e para mim ele botava uma capa de santidade, e ele abriu uma escola na frente de Paulinho. Não foi? E ainda perguntou, e aí Paulinho, vamos tomar uma? O irmão Paulinho, rapaz, espera aí, eu sou crente agora. Mas esse camarada não só se dizia crente, como era pregador. Imagine. Inclusive a gente saiu de uma determinada localidade que a gente evangelizava, porque esse rapaz estava dentro da igreja, vivendo dessa forma, dizendo-se irmão e pregando a palavra. E a pessoa que levou ele não fazia nada porque era conveniente. Para completar a má obra, ele tomou a esposa de um rapaz e está morando em Santos, com a noiva desse rapaz. Mas ele se dizia o quê? Até hoje ele se diz o quê? Crente. Carrega uma Bíblia debaixo do braço, dá a paz do Senhor, prega com eloquência que você fica de boca aberta. Parece um anjo pregando, mas vive como um demônio. Esse é Caim e os seus discípulos. Esses são Caim e os seus discípulos. Dizem que são crentes, mas vivem como ímpios. Querem a salvação de Jacó com a vida de Esaú. Balaão dizia que eu morro a morte dos justos, mas ele não queria viver a vida dos justos. E quando estavam no campo, olha aqui, porque irmãos, o principal homicídio hoje na igreja
que os descendentes de Caim fazem não são homicídios físicos, são homicídios espirituais. Por exemplo, esse convite que esse suposto irmão fez para o irmão Paulinho, não era para matar o corpo. O que Jesus quis mostrar quando ele disse: qualquer que se irá contra o seu irmão, já matou ele. É que quando você, no mesmo coração, você não pode estar sem amor e você está bem. Não. Ou você está amando o seu próximo, ou você já está matando ele. Por isso que Paulo vai dizer que sem amor tudo é inútil. Por isso que Jesus fala, quando ele fala do homicídio, ele diz: se você se irá contra o seu irmão sem motivo, você já é um homicida. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Uma vez que você não perdoa, essa ira vai se tornando uma raiz de amargura. Se você não cortar hoje, amanhã ela cresce. Se você não cortar amanhã, depois de amanhã ela cresce. E ela vai crescendo. E ela contamina a muitos. Por isso Jesus disse: ó, não quero o seu dinheiro. Veio apresentar sua oferta. Como é que está o seu relacionamento com as pessoas da igreja? Como é que está o seu relacionamento com o pastor da igreja? Como é que está o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Alguém tem algo contra você? Vai lá e conversa. Chama a pessoa, conversa. Pede ao Espírito Santo que tire a sua timidez. Converse com a pessoa. Para que o Espírito Santo gere perdão, reconciliação. Por quem? Por amor à pessoa? Não. Por amor a Deus. Eu estou fazendo isso para Deus aceitar a minha oferta. Então, tem gente que fala: não, eu não vou pedir perdão não. Sabe por que eu não vou pedir perdão? Porque a pessoa não vai me perdoar. Mas não é por causa da pessoa não, crente. É por causa de Deus. É para que Deus te aceite. Ah não, mas se eu pedir perdão eu vou me rebaixar. Se rebaixar, então olhe para Cristo. Ele sendo Deus, usurpou seu direito de ser igual a Deus, mas se rebaixou mesmo, assumiu a forma de um homem, na forma de um homem, sendo Deus, se apertou no ventre de uma pobre camponesa, nasceu no meio de bicho, cresceu numa família pobre, viveu uma vida perfeita, se humilhando, sendo rejeitado, desprezado, morreu numa cruz, foi cuspido, levou uma coroa de espinhos, sentiu câimbras, falta de ar. E eu e você estamos dizendo que é se rebaixar muito, chegar para uma pessoa e dizer: me perdoa, é porque ainda não entendemos o que Cristo fez na cruz. Chamar a pessoa para uma conversa e dizer: e aí, meu irmão, vamos andar junto, vamos andar com Cristo. Se eu fiz alguma brincadeira que eu nem percebi, te ofendeu, me perdoe. Eu te perdoo também se você já fez algo que talvez tenha me ofendido, mas vamos glorificar a Deus. Mas não, irmãos. Quando nós deixamos essas mágoas crescerem dentro de nós, nossa comunhão com Deus é rompida. Jesus não aceita a nossa oferta e a gente perde a alegria da salvação. Por causa de besteira. Como é que Jesus ensina no Pai Nosso? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ali não é causa e efeito. Eu vou perdoar para que Deus me perdoe. Não. Se você foi perdoado por Deus e Deus perdoou uma dívida impagável, qualquer dívida que o seu próximo tenha com você, você está disposto a perdoar. Porque qualquer ofensa que alguém te faça é muito menor do que a ofensa que o nosso pecado ofendeu a Deus e a Jesus. Porque Deus é muito mais santo do que possamos pensar. Ele é santo, santo, santo. Por isso que Jesus disse: você vai apresentar a sua oferta, deixa a sua oferta, reconcilia-te com teu irmão e depois apresenta a sua oferta. Porque o que importa de fato, irmãos, é o que Deus pensa da gente. Se você estiver bem com Deus, tudo na sua vida vai entrar no seu devido lugar. Deus vai fazer tudo
Deus vai preparar tudo. Mas se você estiver mal com Deus, nada vai melhorar até que você entre no correto relacionamento com Deus. Por isso Jesus vai dizer, não adianta apresentar oferta, não adianta tentar impressionar Deus com atitudes religiosas. Deus vê o coração. E o sacrifício que agrada a Deus é um coração compungido e contrito na presença de Deus. Um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, irmãos? É um coração quebrado. É um coração moído pelas adversidades da vida, moído, cansado de viver distante de Cristo. É para esse coração que Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso que Jesus disse. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim. E é isso que ele quer dizer, irmãos, nesse mandamento. Não matarás. Ou seja, não nutra nenhum desejo de vingança contra o seu próximo. Não fique pensando mal do seu próximo. Olhe para o seu próximo e trate ele como se você estivesse tratando o próprio Cristo e como você queria ser tratado pelas pessoas e por Cristo. Então, Jesus vai mostrar aqui, irmãos, que o nosso relacionamento com o próximo é um termômetro de como está o nosso relacionamento com Deus. Por isso ele resumiu todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem insistido, Senhor, em nos disciplinar e mostrar, Pai, que todos os dias temos oportunidade de arrependimento, Senhor. Oh Deus, tua palavra diz que a festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Oh Deus, eu oro para que nessa noite nós possamos perdoar, Senhor. Nos dá, Senhor, Espírito Santo, para que possamos perdoar aquele que nos ofendeu, Pai. Oh Deus, não permita que nada se interponha entre as nossas vidas e o Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a cortar a mão, a arrancar o olho, mas a viver para a Tua glória, Senhor. Oh Deus, obrigado pela disciplina que o Senhor tem nos enviado com tanto amor, Senhor. É tão bom, Senhor, sentir-se disciplinado, ao mesmo passo que dói, mas nós vemos, Senhor, que o Senhor não desiste do seu povo. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a apresentarmos o nosso melhor a Ti como Abel. Nos ajude, Senhor, a vivermos como peregrinos e forasteiros, a começar de mim, Senhor. Me ajude, Pai, a voltar ao primeiro amor. Traz a alegria da salvação, Pai Santo. Oh Deus, nos ajude a dar o nosso melhor para Ti, Senhor. A nos alegrarmos quando vamos à casa do Senhor. Oh Deus, nos ajude, Pai, a vivermos para a Tua glória, Senhor. Nos ajude, Senhor, a desejarmos o bem ao próximo. Não nos deixe nutrir nenhum sentimento ruim contra ninguém, Senhor. Por amor do Teu santo nome, Senhor. Para a Tua glória, Pai. Como diz a Tua palavra, que o nosso amor não pode ser fingido, Pai. Nosso amor deve vir do alto e deve vir de dentro para fora. Sem hipocrisia, Senhor. Nos ajude a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, Pai. Oh Senhor, eu peço que o Senhor nos traga para mais perto de Ti nessa noite. Que nessa noite seja uma noite, Senhor, que essa noite seja uma noite de arrependimento, que o nosso orgulho vá embora. Oh Deus, que possamos pedir perdão, Senhor.
a pessoas que nós já ofendemos e muitas vezes ainda não pedimos perdão, Pai. Oh Deus, Espírito Santo, me incomoda, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa pedir perdão, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa agir como um cristão. Não só falar como um cristão, Senhor, mas agir como um cristão, Senhor. Nos ajude, Senhor. Limpa o nosso coração nessa noite, por graça e misericórdia. Nos faz simples como as pombas e prudentes como as serpentes, Pai. Nos enche, Senhor, do primeiro amor a Ti. Tira do meu coração toda malícia, toda impureza, Senhor. E nos traz, Pai, de volta ao primeiro amor, Senhor. Oh Deus, o Senhor sabe as feridas, os traumas que muitas vezes fazem morada no nosso coração. E como são difíceis deles serem curados, Pai, porque Satanás muitas vezes ataca a nossa mente. Nosso coração enganoso produz sentimentos, Pai, que não são bons. Oh Deus, mas eu peço por graça, Senhor, nos ajude, Senhor, nessa noite a perdoar com o coração limpo, Senhor. A perdoar verdadeiramente, 70 vezes 7, como disse Jesus, Senhor. Não nos deixe, Senhor, vivermos como pessoas amarguradas, como estavam vivendo os cristãos da igreja de Éfeso, Pai. Mas nos enche com o primeiro amor, nos traz de volta ao primeiro amor e nos dá a alegria da salvação, Senhor. Pois a grande demonstração, Senhor, de que Te amamos verdadeiramente é quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo, principalmente pregando a verdade a Ele. Pregando a verdade em amor, Senhor. E em amor falando a verdade. Nos ajude, Jesus, nessa noite, a recomeçarmos e a caminharmos, Senhor, em amor. Pois quando caminhamos em amor, Senhor, nós é que somos as pessoas mais felizes do mundo. Nos ajude nessa noite, Senhor, a reclinar no Teu peito como João e esquecer de todos os problemas, Pai, em oração e a descansar no Teu amor, Senhor, e na Tua graça que nos protege do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Saúde seu irmão, cumprimento o santo e diga para ele: voltemos ao primeiro amor. Amém. Graças a Deus.